Nós tivemos nesse fim de semana o campeão do campeonato argentino. O Vélez do técnico Quinteiros, que inclusive é alvo do Santos, conseguiu o título e teve exorbitante quantia de US$ 500 mil de premiação pelo campeonato argentino. US$ 500 mil, fazendo a conta de padaria, é aproximadamente R$ 3 milhões. R$ 3 milhões é 16 vezes menos o que o Botafogo recebeu como campeão brasileiro. R$ 3 milhões é menos do que o Santos recebeu pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí você olha um negócio desse e pensa, como é que dá para competir? Como é que um clube argentino vai competir de fato com o futebol brasileiro? A diferença de premiação é muito grande. E dinheiro hoje no futebol faz mais diferença do que nunca fez antes. Não é à toa que os clubes hoje que têm maior tendência a dominar o futebol brasileiro são os clubes que mais têm dinheiro, ou os clubes que são melhor geridos e, consequentemente, também têm mais dinheiro para trabalhar. E nessa dinâmica, o futebol argentino ficou para trás. A economia argentina não vem bem há muitos anos, e isso também causou um impacto no próprio futebol argentino, porque parte da geração de renda do futebol argentino é o que se consome lá dentro. São as receitas de bilheteria, são todo o consumo que se tem dos produtos do clube e tudo mais, os patrocínios das empresas lá dentro. E esse degringolar da economia argentina acabou tendo também um impacto no futebol argentino, que sim, está definhando com o tempo, não está conseguindo acompanhar a evolução e principalmente a bolha que está se criando no futebol brasileiro, porque a gente também precisa falar da velocidade com que o preço das coisas estão subindo no futebol brasileiro. Com essa entrada tão grande de dinheiro que está tendo, de aumento de renda e tudo mais, valorização de jogadores, que é preciso também discutir sobre essa super hipervalorização do que está acontecendo nos valores do futebol, nos valores operados no futebol brasileiro. Mas aí é assunto para outra conversa. E não é um problema só da Argentina, é um problema do continente inteiro. Essa dominância do futebol brasileiro na Libertadores é um reflexo direto dessa discrepância que se criou entre o Campeonato Brasileiro e qualquer outro campeonato da América do Sul. A Libertadores, com o tempo, está virando uma Copa do Brasil em que você eventualmente vai jogar na altitude, vai jogar em outros lugares com a logística terrível. Jogar contra um Boca Juniors, jogar contra um River Plate, um Racing, não dá mais tanto medo quanto dava antes. Porque essa questão financeira não tinha tanta diferença. Os nomes, os grandes nomes do futebol argentino ficavam mais no futebol argentino. Porque se existe essa diferença tão grande do futebol argentino pro futebol brasileiro, então a diferença do futebol argentino pro futebol europeu é ainda maior. Então qualquer jogador que desponta no futebol argentino, se já não é capturado muito rápido pelo futebol brasileiro, é mandado pro futebol europeu. E a venda de jogadores hoje é a grande renda dos clubes argentinos, que não conseguem mais manter. Eles também não conseguem mais competir em contratações. Antes, alguns jogadores optavam, queriam ir jogar no Boca, queriam ir jogar no River Plate. Hoje não. Hoje eles querem jogar no Palmeiras, eles querem jogar no Flamengo, no Botafogo agora, que ficou muito mais forte com a SAF. Então certas coisas que eram muito fortes para a Argentina se inverteram, não são mais. E o dinheiro é um grande fator. A gente está aqui fazendo piada, zoando o futebol argentino por essa premiação de US$ 500 mil, porque para nós de fato parece uma piada. É muito pouco. 2 vitórias na fase de grupo da Libertadores pagam mais. Cada vitória na fase de grupo da Libertadores dá US$ 330 mil. 2 vitórias já passa desses 500. E essa queda vertiginosa do futebol argentino no espaço mundial, e eu digo dos clubes, né? Porque a seleção continua como uma potência, uma das maiores, se não a maior hoje. Mas essa queda do futebol argentino, da Liga Argentina, reacende de novo, mais uma vez, as discussões sobre possíveis SAFs no futebol argentino, sobre possíveis soluções. Precisa de uma entrada de dinheiro, precisa fortalecer a liga, precisa fortalecer a marca. E o que joga contra possíveis SAFs no futebol argentino? Primeiro que a AFA é contra, e também não existe legislação na Argentina que permita esse tipo de operação. Lembrando que isso também não era permitido no Brasil,
Entrou a lei da SAF, entraram várias regulamentações novas que permitiram, inclusive vários incentivos. Recentemente a gente teve uma queda de juros para os clubes que operam como SAF. Fora que nos primeiros 5 anos existe isenção de imposto para SAFs no futebol brasileiro, como incentivo mesmo para uma reestruturação do mercado do futebol brasileiro. E a Argentina precisa passar por um processo assim. Não necessariamente SAF, são vários os modelos que se discute lá dentro, e a discussão vem ganhando força porque o presidente do país, o Javier Milei, deu indícios de uma flexibilização para poder discutir esse tipo de entrada de dinheiro no futebol. Indício, inclusive, que cria uma certa rixa entre a AFA e o governo da Argentina. Ficando de fora do lado político do futebol e todas essas tretas, é inegável que alguma medida precisa ser tomada para o futebol argentino. Porque se o futebol argentino não tentar se modernizar, ele vai ficar cada vez mais para trás. E mais, fortalecer o futebol argentino, não River e Boca Juniors. E você pode até ter River Plate e Boca Juniors muito fortes, mas também sem conseguir potencializar a quantidade de receita que eles poderiam ter, porque tudo que envolve o futebol argentino ainda é muito fraco. O que vai ser feito lá não dá para saber. É uma discussão que leva tempo, aparentemente tem muito problema político lá dentro, envolvendo essa coisa de SAF ou não, briga com a federação e tudo mais. Mas algo precisa ser feito. Essa diferença do futebol argentino para o futebol brasileiro vai ficar cada vez mais... Essa diferença do futebol argentino para o brasileiro vai ficar cada vez maior. Tem mais dinheiro entrando no futebol brasileiro, tem mais clubes que vão virar SAF. Clubes que decidirem não virar, é possível que fiquem para trás. E se a Argentina não tomar alguma medida, ela vai ficar ainda mais para trás. E o Botafogo? Vamos falar do Botafogo. Botafogo, nosso querido atual campeão brasileiro e da Libertadores, o time do dinheiro, o time do Papai Textor, o que você quiser falar. O que a gente não pode negar é que hoje é a referência do futebol brasileiro. É o atual campeão, é o time que jogou o melhor futebol do país e que vive agora um drama sobre o técnico. Arthur Jorge fica ou não fica? Desde que ele foi campeão da Libertadores, ele começou a receber essas perguntas. E aí, você fica pro ano que vem? Como é que vai ser e tudo mais? E ele sempre foi evasivo. Não sei, vamos ver. E continua, permanece evasivo. Mas até então não se tinha oferta, não se tinha nada que pudesse apresentar de fato uma grande ameaça para o Botafogo da possibilidade de perder o técnico. Mas apareceu. As notícias que circulam por aí é que o Al Rayyan do Catar, aquele que levou o Roger Guedes, fez uma proposta de salário de 3 milhões de reais para o técnico português. 3 milhões de reais hoje é o triplo do que ele recebe no Botafogo. E vamos ser justos que para o padrão atual dos grandes técnicos do país, um salário de 1 milhão de reais, que é o que ele recebe atualmente, de fato é mais baixo. Você tem técnicos ganhando 1,5 milhão de reais, 1,2 milhão, 1,6 milhão, até o Abel Ferreira, que recebe 3. O Abel Ferreira é o maior exemplo que a gente tem no futebol brasileiro de que o investimento em técnico faz diferença. O Palmeiras aumentou o salário dele inúmeras vezes para poder manter o técnico português, que é o maior ativo do Palmeiras. Não estou falando mais rentável, eu estou falando o maior ativo do que traz de resultado. Essa sequência vitoriosa do Palmeiras, de vários anos, de 2 Libertadores, 2 brasileiros e tudo mais, passa pelo Abel Ferreira. Ele é grande responsável. Então o Palmeiras é um exemplo de que esse investimento alto em técnico faz diferença, contando que você tenha o técnico certo. E o Arthur Jorge esse ano mostrou qualidade. Se a gente olhar para o passado dos técnicos anteriores, o começo do trabalho do Luiz Castro, que fez uma base muito grande, que foi muito questionado no começo, mas é porque tinha um time em formação, foi um trabalho excelente, com o clube líder do Campeonato Brasileiro, com muito ponto na frente. E depois vem Bruno Lage, depois vem um monte de gente que não encaixa. Até que chega o Arthur Jorge, já de cara numa pré-Libertadores, com um monte de coisa para fazer, com um time bom, mas não tão bom igual terminou o ano, mas já com um time bom, e foi fazendo a coisa dele. Foi juntando ali, foi fazendo lá, juntou com o pessoal do Scout, fez mais contratações, e que contratações! E montou um time campeão, montou o melhor time do país. E os títulos estão aí para provar exatamente isso. E esses títulos valorizam o técnico.
Valorizam o clube, valorizam os jogadores, valorizam o técnico também. E ele sabe que ele está valorizado. Ele sabe que parte do mérito desses títulos é dele também. E ele sabe que, comparativamente com outros técnicos, o salário dele é baixo. E é tão absurdo, por exemplo, o Botafogo conseguir cobrir essa oferta? É difícil, mas não é absurdo, não é impossível. Bruno Lage, ano passado, recebia 2 milhões de salário. O Bruno Lage no Botafogo foi um fracasso. Desde as entrevistas dele, aos resultados e tudo mais, não vou entrar no mérito da qualidade do técnico, mas o trabalho dele foi horrível. Ele ganhava 2 milhões de salário. Tá certo que aumentar de 2 para 3 milhões é um aumento de 50%. E 2 milhões já é o dobro que recebe o Arthur Jorge. Mas aí o Botafogo tem que parar e olhar. Se eu não pagar esse valor, quem eu trago no lugar? Quem vem? Quem está disponível no mercado? Quem eu vou ter confiança de bancar um projeto e fazer? Não, vai ser mais barato, mas esse técnico aqui, ó, vai fazer a diferença. E mais, em 2025, não tem pré-temporada. O Campeonato Carioca começa já dia 12 de janeiro. A gente está no dia 16 de dezembro, tem menos um mês. De um técnico sair, ele conseguir fechar com o novo, ele chegar, trabalhar com um time que está de férias, para já chegar no Campeonato Carioca e ó, desenvolve, porque tem Carioca, já, daqui a pouco tem Libertadores, tem Brasileiro e tem Super Mundial. Tem Super Mundial no meio do ano e o Botafogo tem um grupo difícil, tem um grupo que vai dar trabalho, mas tem um clube que pode competir. Mas aqui eu acho também que tem um trunfo para o Botafogo manter o técnico. Um Super Mundial. Você acha que o Arthur Jorge trocaria tão fácil um Super Mundial assim? Você poder jogar um campeonato mundial com vários clubes da Europa, com um futebol que vai parar por um mês inteiro só para esse campeonato. Você acha que ele trocaria assim tão fácil? Não trocava não. Para jogar no incrível Al Rayyan do Catar, eu acho difícil. Ué, mas então por que ele não fechou com o Botafogo? Porque ele está negociando. Agora ele tem um trunfo na manga dele. Ele tem um trunfo guardado que se chama oferta de 3 milhões de reais de salário. Talvez, então, o Botafogo nem precise cobrir os 3 milhões. Talvez o Botafogo ofereça 2,5 e ele aceite. É possível. Essa parte aí é ele sentar e negociar com o Textor. Porque no Botafogo, ele tem um time que tem dinheiro, joga numa liga competitiva e vai disputar o campeonato mais importante do ano. Então, por mais que ele esteja evasivo, assim, sem saber, fala, não, ó, vamos ver, a gente vai conversar e tudo mais, me parece, no momento, mais uma conversa sobre ele querer melhorar o contrato dele, o que é direito dele, aumentar o salário dele, e também causar uma pressãozinha no Botafogo. Tipo, ó, você pode me perder e mais. Contrata uma galera aí, eu vou precisar de um time competitivo, tem Super Mundial e tudo. Então, pro torcedor Botafogo que tá aflito, é normal estar aflito. Eu sou corintiano, já perdi meu técnico 2 vezes para a seleção brasileira. Você fica nessa indecisão, você fica pensando, pô, mas se sair, será que o próximo vai dar certo? Será que o próximo vai funcionar? Nunca dá para saber, porque o futebol é incerto, ainda mais o futebol brasileiro. Mas o que eu diria pro torcedor botafoguense é que eu ainda acho favorável. Eu ainda acho que ele fica. E eu ainda digo que aumentar o salário dele é natural e digo que vale o investimento. Vale pela qualidade do técnico, vale pela permanência do trabalho e pelo calendário. O calendário de 2025 não vai dar tempo para ninguém trabalhar. Quem já tem continuidade de trabalho vai conseguir render melhor no começo, porque não vai ter tempo. Você vai ter um estadual ali, lembrando que estadual classifica para a Copa do Brasil, viu? Se não classificar para Libertadores no Brasileiro. Não dá para abrir mão do estadual tão fácil assim. Então, nessa falta de tempo, você tem o estadual para se projetar, para se trabalhar, para melhorar o teu time, se você for técnico novo. Também para quem já tem técnico e tudo mais. Então, acredito que quem manteve o técnico, tá dando continuidade para o trabalho, vai conseguir largar um pouquinho na frente em 2025. E pro Arthur Jorge, se você quiser ir mesmo assim, meu filho, então vá. Boa viagem,
Sinta-se feliz no Catar, mas saiba que você está perdendo um mercado que está crescendo muito, um grande de um timaço, e não dá para saber se essa porta tão grande vai estar aberta para você depois no futuro. E para você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Muito obrigado pelo apoio, ó. Até a próxima.